Vamos ler a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era as mesmas que derramaram perfume sobre o Senhor e lhe enxugaram os pés com cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Glória a Deus. Só por mais alguns minutos de pé, ore comigo. Eu prometo para os irmãos que eu serei breve, mas tem uma mensagem de Deus para o teu coração. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos desde já agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, podendo, ó Pai amado, participar do culto e da comunhão com os irmãos, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Temos a certeza que sairemos daqui nesta noite com a nossa fé elevada, com a nossa alma saciada e alimentada. Temos a certeza, ó Pai amado, que o Senhor continua conosco e que, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Irmãos, está aqui um texto bastante conhecido, que nos fala da luta, da aflição, da angústia que passou Marta e Maria quando Lázaro adoeceu e faleceu. A aldeia de Betânia, irmãos, localizava-se a 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Quando Lázaro, naquela época, adoeceu, Jesus não estava por perto, Jesus não estava na Judeia. É bem provável que Jesus estivesse, embora o texto não revela especificamente onde Jesus estava, mas é bem provável que Jesus estivesse pregando além do Jordão, mais provavelmente na Pérea. Mas Lázaro adoeceu, Lázaro ficou doente, e essa doença de Lázaro o levou à morte. Mas antes que Lázaro morresse, Marta e Maria tomou a decisão correta, a decisão certa, de levar o problema a Jesus. Aqui nós aprendemos com Marta e Maria que na hora da aflição o melhor a ser feito é dobrar os nossos joelhos e apresentar a Jesus aquilo que nós estamos enfrentando. Marta e Maria fez a coisa certa. Nessa hora não adianta se desesperar, nessa hora não adianta ficar angustiado a ponto de não saber o que fazer. Nesta hora a melhor coisa a ser feita é lançar aos pés de Jesus aquilo que nós estamos enfrentando. E foi o que Marta e Maria fez, porque Marta e Maria sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. Saiba de uma coisa nesta noite: tenha a certeza de que Deus, Ele pode resolver todos os nossos problemas. Assim como Marta e Maria fez, nós precisamos também fazer. Na hora da aflição é necessário mantermos a nossa confiança em Deus e levarmos a Ele as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas lutas e aquilo que nos tira o sono, aquilo que nos faz chorar, aquilo que nos traz angústia, aquilo que nos faz, irmãos, às vezes ficar desesperançado, nos faz ficar angustiado, aflito. Isso
nós temos que fazer é levar até Jesus. Foi isso que Marta e Maria fez. Chamou alguém para que levasse a Jesus a situação. Maria e Marta pediu para que o mensageiro dissesse a Jesus: fala para Jesus que aquele a quem ele ama, Lázaro. Por quê? Porque Maria sabia que Jesus amava Lázaro, que Jesus amava eles, que eles eram amados por Jesus. Eles sabiam do carinho de Jesus. Eles sabiam que Jesus se importava com eles. Eles sabiam que Jesus amava eles. E Marta e Maria, sabendo disso, fez uso disso, pedindo para que o mensageiro dissesse a Jesus que aquele a quem ele amava estava enfermo. Por quê? Porque Maria pensava que no momento que Jesus recebesse a mensagem, iria rapidamente até onde eles estavam para resolver o problema. Ou, quem sabe, de lá mesmo desse uma ordem e o problema seria solucionado. Mas entenda uma coisa: Maria fez a coisa certa. Fazemos também assim: buscamos, oramos às vezes, colocamos aos pés de Jesus, fazemos campanha, estamos no matutino, fazemos as madrugadas às vezes, jejuamos, buscamos, mas assim como Maria fez, a situação não mudou. Pelo contrário, ela não teve a resposta que esperava. A situação piorou. Porque Lázaro morreu. E às vezes acontece isso. Às vezes nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos colocando aos pés de Jesus, nós estamos entregando a Jesus a dificuldade, o problema que nós estamos enfrentando, e às vezes nós não encontramos, não recebemos a resposta. Às vezes a solução não aparece. Pelo contrário, a situação só piora. E é nessa hora, irmãos, que a angústia toma conta do nosso coração. Porque por certo, Marta e Maria não estavam entendendo o que estava acontecendo. Deve ter ficado angustiada, aflita, desesperada, porque a situação de Lázaro piorou a ponto de Lázaro morrer. Entenda que quando Jesus recebeu o recado, é bem provável que Lázaro já tinha falecido. Jesus não ficou no lugar esperando que Lázaro morresse. Jesus ficou ali, irmãos, 2 dias. Mas Lázaro já havia falecido. Agora pensa como é que Marta e Maria não se encontravam. Pensa como não estava a situação de Marta e Maria, porque eles sabiam do amor de Jesus. Eles entendiam que Jesus se preocupava com eles. A amizade que ele tinha era muito grande. Como diz o texto, aquele a quem Jesus amava estava enfermo, mas aquele a quem Jesus amava acabou morrendo. Marta e Maria levou a situação a Jesus, mas em vez de melhorar, piorou. Entenda, irmãos, que às vezes nós vamos orar, que às vezes nós vamos buscar, que às vezes nós vamos entregar a situação a Jesus, mas tem vezes, irmãos, que a situação não será resolvida de uma hora para outra. O problema não será solucionado da noite para o dia, como eu acho que Marta e Maria pensavam que seria solucionado. Às vezes nós oramos, buscamos e queremos às vezes resposta imediata da parte de Deus. E nem sempre, irmãos, entenda isso, nem sempre nós teremos da parte de Deus uma resposta imediata para os nossos problemas, para as nossas aflições. E é por isso que às vezes algumas pessoas ficam decepcionadas, se decepciona com a igreja, acha que o problema é a igreja, que a igreja é fria demais, que tem que ir em outro lugar, que tem que ir em um lugar que o profeta fala, que lá resolve, que é dessa forma, que é assim e é assado. Mas nós temos que entender, irmão, que há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus, quando esteve aqui, sempre trabalhou no tempo. Às vezes Jesus falava: ainda não é chegada a minha hora, em Canaã da Galileia para sua mãe. No versículo 11 de João também, no versículo de número, ou foi o versículo de número 13, se não me falha a memória, na lavagem dos pés dos discípulos, Jesus disse para os discípulos: é chegado a minha hora. Há um tempo, Jesus trabalhou num tempo determinado por Deus.
E há um tempo determinado para Deus agir. Às vezes a gente quer que Deus haja da noite para o dia. Nessa hora, irmãos, o que nós temos que fazer é como o salmista no livro de Salmos de número 37 e versículo 7: descansa no Senhor e espera nele. Faz de Deus o teu descanso. Porque o que tem de pessoas cansadas de tanto problema, de tanta luta, de tanta dificuldade, principalmente nos dias em que nós vivemos, levando um fardo insuportável em suas costas. Às vezes as pessoas pensam, e algumas até tiram a tua própria vida, tentando se livrar do problema que eles estão levando. Mas entenda, irmãos, que nós precisamos descansar no Senhor, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de cada um de nós. Não parecia, mas tudo estava sob o controle de Jesus Cristo. Marta e Maria talvez não entendessem o que estava acontecendo, mas estava tudo sob o controle do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca saiu do controle de Jesus. Nunca esteve à deriva o barco, a navegação. Quando Jesus entrou no barco com os discípulos, e muitas das vezes enfrentou tempestade, o barco nunca esteve à deriva, sempre esteve sob o controle do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nunca perdeu o controle da situação, seja ela qual for. Por mais impossível que pareça, por mais desesperado que nós estejamos, porque aquilo que nos desespera, nos deixa desesperado, irmão, não deixa Jesus desesperado. Aquilo que nos preocupa, não deixa Jesus preocupado. Aquilo que nos tira o sono, não deixa Jesus, irmãos, angustiado. Não, pelo contrário, Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Entenda que você é amado por Ele, assim como Marta e Maria. E que o fato de nós enfrentarmos lutas e dificuldades não significa que Ele não se importa conosco. Não significa que Ele não está cuidando de nós. Não significa que a nossa amizade se rompeu. Não, isso não significa, irmão. Não significa isso. O que nós precisamos fazer, como já disse, livro de Salmos de número 40, verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É nessa hora que nós precisamos ter paciência. Romanos 12:12, Paulo disse: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Isaías 64:4, a palavra de Deus nos fala que Deus trabalha para aqueles que esperam Ele. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É que embora Marta e Maria achasse que a situação não houvesse, para a situação não houvesse mais solução, e que Jesus chegou atrasado, Jesus não chegou atrasado, Jesus estava trabalhando. Entenda, irmãos, que em meio ao silêncio, muitas vezes, e quando a situação piora, é porque Deus está trabalhando. Então descansa, espera, tem paciência, porque Deus está trabalhando para agir na hora certa, no momento oportuno de Deus, para que Deus seja glorificado por intermédio daquilo que nós estamos vivendo, passando e enfrentando. Deus estava trabalhando. Jesus disse: não é para a morte. Mas Lázaro morreu. Não é para a morte. Porque eu acredito que Marta e Maria ficou frustrada, angustiada, porque Jesus não apareceu na hora que ela queria. Porque Jesus não fez na hora que ela desejava.
E nem sempre Jesus vai agir da forma que nós queremos que Ele haja. E nem sempre Ele vai abrir a porta que nós desejamos que Ele abra. Nem sempre Deus vai fazer do jeito que a gente acha que Deus tem que fazer. Ele faz do jeito dele, no momento dele, na hora que Ele quer, para a honra e glória do nome dEle. Glória a Deus. Aí Marta e Maria, depois que Jesus aparece, porque Jesus aparece, depois Jesus aparece. Jesus não estava na região da Judéia, porque queriam matar a Jesus, mas Jesus aparece. Depois de 4 dias, Lázaro já estava morto. Jesus aparece, como se nada tivesse acontecido, calmo, tranquilo, como sempre, diante de todas as dificuldades que ele enfrentou. Ele aparece, e logo Marta aparece a Jesus desesperada, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Maria estava dizendo: o Senhor chegou atrasado, agora não adianta. Mas Jesus não chega atrasado, como eu já disse. Jesus está trabalhando. Ele chega num tempo oportuno de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto a gente pensa que Ele está demorando, Ele está trabalhando para fazer algo maior e melhor para te entregar. Marta e Maria não entendeu, mas Deus ia fazer algo melhor e maior. Às vezes nós não entendemos, mas o que Deus tem para nós é maior e melhor. Ele estava trabalhando e chegou na hora certa. Aí Marta diz: mas se o Senhor estivesse aqui, Jesus disse: vai ressuscitar. Eu já estou encerrando porque o horário já foi embora. Lázaro vai ressuscitar. Aí Marta vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Lá vai, teologia, estudo bíblico, né? Para tentar justificar a falta de fé que ela tinha. E Jesus disse: vai ressuscitar. Aí Jesus vai ao encontro de quem agora? Pede que Maria viesse ao encontro dele, ou vai ao encontro de Maria. Quando chega lá, ou quando Maria vai ao encontro de Jesus, porque pensaram que quando Maria saiu da onde estava, pensaram que estava indo ao túmulo de Lázaro chorar. Mas Maria vai ao encontro de Jesus, e quando encontra Jesus, lança-se aos seus pés como de costume. E quando ela lança-se aos pés de Jesus, ela fala a mesma coisa de Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Maria achou que se Jesus viesse antes, ela está falando de passado. Hoje, agora não adianta mais Jesus. No presente, na hora que Jesus aparece, ela disse: agora não adianta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E às vezes isso acontece conosco, porque a gente tem a certeza de que Deus no passado operou milagre. A gente tem a absoluta certeza de que Deus ressuscitou os mortos. Tem a certeza de que Deus fez coisas grandes. Mas quando nós trazemos isso para o futuro, fica difícil acreditar em Jesus. Às vezes fica difícil acreditar que as portas se abrirão. Fica difícil acreditar que Deus vai agir, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai transformar. Às vezes fica difícil, irmãos, acreditar. Porque a gente às vezes limita a nossa fé no passado, naquilo que Deus fez apenas.
E deixa de botar e exercitar a nossa fé naquilo que Deus pode fazer hoje, no futuro. E é por isso que Jesus contou a parábola da viúva que ia até o juiz insistentemente pedindo que ele julgasse a sua causa, ou que ele julgasse a sua causa. E por muito insistir o juiz, que não temia a Deus e a homem nenhum, julgou a sua causa e ela foi em paz. Jesus estava ensinando a respeito da perseverança que nós precisamos ter diante daquilo que nós estamos enfrentando para receber algo da parte de Deus. Aí Jesus termina a parábola perguntando: mas porventura o Filho do Homem achará fé na terra? Porque a fé não se limita apenas em palavras, mas em atitude. É por isso que Jesus disse para Marta e Maria: é preciso tirar a pedra. Ah, Senhor, mais. E às vezes a gente coloca uns mais isso, mais aquilo, mais eu acho que não dá jeito, mais não sei não, mais. A gente vive às vezes colocando mais, Senhor. Mas dessa forma, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo, mas eu acho que não dá jeito, mas eu acho que não tem solução. Mas eu acho que, não, Deus sabe todas as coisas, mas eu acho que... Mas não, irmãos, nós precisamos entregar, confiar e acreditar que Deus continua agindo, que Deus continua operando, que Deus continua libertando, que Deus continua ressuscitando, que Deus continua fazendo o impossível, porque Deus não é Deus, irmãos, que é mutável, Ele é imutável. Um dos atributos de Deus é que Ele não muda. O mesmo Deus que operou no passado opera no presente, e o mesmo Deus que opera no presente operará no futuro, e continuará manifestando a sua glória no nosso meio. Acredite nisso, tenha certeza disso. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse: não é para a morte. Eu encerro aqui, ó. Não é para a morte. Sabe para que era? Para que eles entendessem que para Jesus nada era impossível. Era para aumentar a fé deles. É para que Jesus se revelasse a eles de forma especial, mostrando: olha, para mim nada é impossível. E é nessa hora que a nossa fé aumenta. Tenha certeza que quando Deus se manifestar, e vai se manifestar, e tem se manifestado, a sua fé aumentará. E através do que Deus fez na tua vida, a fé de muitos serão aumentada para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Saia daqui com a certeza e a convicção que Deus, Ele tem agido, que Deus está trabalhando e que tem resposta para a tua vida da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Eu passo para o pastor.